Amigas e amigos, tem grande importância, tem grande relevância essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de absolver a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, e também o seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Kugler, de lavagem de dinheiro, corrupção. Mas o essencial a gente não pode perder de vista. Isso aí, repito, tem grande importância, grande relevância, mas a natureza do regime que move o Tribunal Lava Jato, o Tribunal Moro, permanece o mesmo. Só o fato de ter havido esse julgamento em cima de provas indiretas é uma imoralidade. Comentei isso aqui no vídeo passado. É uma mancha na história da civilização. Afronta a democracia, afronta a civilização, o Estado Democrático de Direito. Toda a lógica do progresso, da civilidade, das relações sociais, dos comportamentos políticos e etc. Isso é uma barbaridade. Isso é típico de tribunal de exceção. Só isso já é um fato altamente condenável. Agora tem as nuances que a gente precisa também analisar. O caso, por exemplo, dos votos do ministro relator, o Luiz Edson Fachin, e foi seguido aí pelo decano, o Celso de Mello, nessa questão de falsidade ideológica de Caixa 2, isso tem uma importância muito grande. Primeiro, que são provas indiretas, permanece aí as acusações em cima de provas indiretas. Segundo, que esse é um problema que eu tenho comentado aqui sistematicamente, que precisaria abrir isso aí. A verdadeira justiça teria que tocar nessa questão. Agora, por que não se toca? Porque é um tribunal que não está aí para apurar corrupção, o tal do Caixa Preta, do Caixa 2, teria que abrir tudo isso aí. Aí chegaria, se sabe-se lá onde, chegaria no Grupo Globo. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, a Operação Banestado, as contas CC5, em toda a lama que a corrupção, a lama da corrupção em que a Lava Jato está metida. Aquele grupo lá, aquela turminha da Operação Lava Jato, a indústria da delação premiada, etc, etc, etc. O que é a verdadeira corrupção está exatamente aí. Teria que ir lá na Justiça Eleitoral, cobrar a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não vigia esse negócio de Caixa 2. Como é que foi o processo aí das outras eleições? Como funciona, enfim, o sistema político brasileiro dominado pelas regras da direita? Por que a direita foge desta questão do financiamento público, da transparência dos financiamentos de campanha? Teria que chegar a tudo isso. Então, aqui foi um voto, esses dois aqui votaram claramente aí, na onda da demagogia em torno dessas questões todas, na onda fake da Operação Lava Jato, do Tribunal de Ocultação de Corrupção. Oculta a corrupção, sim, porque não toca, varre Caixa 2 para debaixo do tapete. Tem falado aqui casos e mais casos aí que são públicos, o João Santana, por exemplo, mas Dr. Sérgio Moro, o Caixa 2 existe há muito tempo, eu tenho mostrado aqui. O esquema montado na Petrobras. Quem montou o esquema de Caixa 2 na Petrobras? Quem foi? Nas eleições de 94, nas eleições de 98. Eu mostrei aqui já documentos comprovando isso. Não estou falando que ouvi falar. Estou falando aqui de depoimentos na época do banqueiro lá do José Eduardo Vieira, que foi caixa do Fernando Henrique em 98, do Ike Batista nas eleições de 94, confessando Caixa 2. E aí vem todo o sistema, isso, teria que entrar no mundo da corrupção concreta, verdadeira. O Dias Toffoli, por exemplo, o ministro do STF, disse que não viu provas, além de depoimentos de delação premiada. E olha aí, a questão da indústria da maracutaia, da delação premiada. Isso aqui é uma confissão velada de corrupção lá na Operação Lava Jato. Como que eles fazem? Isso não é corrupção? Essas delações premiadas saíram a troco de quê? Sem contar aí as coisas que são concretas. Estou falando aqui por dedução, pelo que o Dias Toffoli falou. A procuradora diz aqui também, a peça acusatória que a Procuradora-Geral da República, o Dias Toffoli, disse isso, tentou rechear a denúncia com anotações produzidas pelos próprios colaboradores Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. Olha aí, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, o esquema lá da Operação Lava Jato. Tentou rechear a denúncia com anotações produzidas pelos próprios. Olha, indícios de corrupção clara aqui. Agora é isso, não perder a essência. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, hoje, dá uma notinha dizendo que... Eu falei aqui do ministro que falou no jornal Valor Econômico
sob a condição de anonimato, que tudo indica que seja o Barroso, né, o Pangaré lá do Grupo Globo, ministro do STF. Né, agora a Mônica Bergamo diz aqui que magistrado da segunda turma, que recebeu o novo pedido para que o pedido de liberdade do Lula seja posto, vai ser julgado agora na próxima terça-feira, dia 26, parece. Né, diz que aqui esses magistrados acreditam que o assunto já se esgotou com a decisão do plenário da corte de negar habeas corpus ao petista, ao Lula. Aliás, o Lula depõe agora, na quinta-feira, dia 21, em videoconferência na Operação Zelotes. Ela registra isso aqui também na sua notinha. Ou seja, eles vão dando sinais de que a essência do Tribunal Moro, da Tribunal Lava Jato, não, né, por mais que não sejam ministros que batam ponto lá no Grupo Globo, que tem os ministros que batem ponto lá. O Luiz Roberto Barroso, por exemplo, está lá num seminário falando groselha pelos cotovelos. Né? Por mais que não sejam ministros que batem ponto no Grupo Globo, que é Carmen Lúcia, Fachin, Luiz Roberto Barroso, né? Esses outros ministros sofrem aí toda uma pressão, tem uma lógica regendo isso, uma lógica golpista, do regime golpista, do regime Lava Jato, do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, a pressão midiática, sobretudo do Grupo Globo. E ele já vem cantando a bola aqui, ó. Qual vai ser a decisão que eles vão tomar aí no caso Lula, né? Pelos sinais que eles estão emitindo aí pela direita, pela mídia, é de que o Lula não vai ter chance. Olha a essência do problema, o sentido exato do problema, né? E eu falei aqui do Luiz Roberto Barroso, as diatribes que ele anda, né, falando lá nesse evento do Grupo Globo. Tem aí um jurista, chama Rômulo de Andrade Moreira, que diz que é procurador, ele se assina assim, procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia e professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direitos da Universidade de Salvador. Muito interessante as considerações que ele faz sobre o Barroso, essa história da condução coercitiva que eu falei aqui, que o Barroso andou falando, né, andou roncando aí contra essa decisão do STF a serviço da Lava Jato e do Grupo Globo, do Tribunal Moro, Tribunal Lava Jato, a condução coercitiva, que lembra aqui, também já comentei isso aqui, que o artigo 260 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição de 88. Portanto, a decisão do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, fazer sequestros com a condução coercitiva é absolutamente ilegal, anticonstitucional. Aqui o exemplo de atuação à margem do Estado Democrático de Direito, da democracia, da civilização. Ele diz que, não obstante, chamou a atenção a seguinte afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso, do alto de sua fina erudição e com a sua peculiar e indelével pose ascética, fazendo ironia aqui com o Pangaré, né, quando ele disse lá que juízes corajosos começam a delinear o direito penal menos seletivo, a um surto de garantismo e tal, o linguajar do Barroso para dizer que não teria nada de garantismo, nada de direito, nada da Constituição, nada da lógica do Código de Processo Penal, essas coisas todas que garantem a civilização, nada disso, né, teria que combater a corrupção na lógica deles, né, a corrupção fake, ao mundo da corrupção, o mundo do Grupo Globo, combatendo a corrupção fake, a crítica que ele faz. Aí ele diz aqui, o jurista, né, o Rômulo, ele diz aqui, bem, eu imagino que ao se referir aos juízes corajosos, o ministro não tenha feito alusão a magistrados arbitrários e inescrupulosos. Recuso-me a acreditar em tal hipótese tão absurda, afinal de contas, trata-se de reconhecido constitucionalista brasileiro, avesso, portanto, supõe-se, a tais juízes. Ironizando, né? O Barroso é da Lava Jato, Tribunal Moro, Tribunal Lava Jato, né? Ele está dizendo aqui, supõe que ele seja avesso a esses juízes, aí, inescrupulosos, né? Arbitrários e tal. Aí ele diz, não foi a primeira vez, o Rômulo dizendo, não foi a primeira vez que o ministro se manifestou curiosamente, no ano passado, mais exatamente em uma palestra proferida no dia 11 de agosto em São Paulo, no 7º Congresso Brasileiro de Sociedades de Advogados, ao defender a prisão antes do trânsito em julgado, afirmou que, aspas, a criminalidade se difundiu na sociedade brasileira porque não havia nenhum tipo de punição. Aí o Rômulo faz aqui um jogo interessante de perguntas, que ele diz aqui, ora, será? Será que o ministro tem conhecimento de que no Brasil temos a 3ª população carcerária do mundo e não mais a 4ª? Será que é do conhecimento dele que quase metade desses presos cumpre prisão provisória, portanto sem condenação definitiva? Será que toda essa gente encarcerada foi investigada, processada ou condenada por corrupção ou qualquer outro tipo de crime contra a administração pública ou contra a ordem econômica financeira? Isso é importante, a ordem econômica financeira. Será que estamos mesmo sob um surto de garantismo? Será mesmo que não estaríamos
na verdade, vivendo um surto odioso e perverso de punitivismo, capitaneado exatamente por alguns ministros da Suprema Corte? Olha aí, interessantíssimo isso aqui, né? É aquela história da presunção da culpa, né? Se há a presunção da culpa e não da inocência, a inversão da lógica da democracia, do Estado Democrático de Direito, né, a garantia do devido processo legal, né, da ampla defesa, né, e do contraditório, mais do que nunca precisa ser aplicado, precisa ser garantido isso, porque tem aí um surto de corruptos fazendo acusações de tudo quanto é tipo de jeito. O espectro da Operação Lava Jato, os nichos de corrupção aí, os esgotinhos, o mundo da mídia acusando. É preciso haver, sim, o garantismo de que a Constituição seja aplicada, os códigos democráticos, a civilidade, etc, para isso não virar uma balbúrdia, uma ditadura. Né? Isso é um comportamento típico de tribunais de exceção, o tribunal que trabalha com a presunção de culpa. Né? O nazismo era assim, a ditadura militar, os latrocidas atuavam assim. Primeiro o sujeito é culpado, ele que se vire para provar que é inocente, e aí não prova nunca, porque é a justiça de La Fontaine. Né? Por mais que ele se defenda, a decisão já está tomada, ele é culpado, e acabou. É o caso do Lula, essa prisão indecente, infame, né? Covarde, cruel, aí, nazista, fascista, presunção da culpa, ele é culpado e acabou. Né? Provas, materiais, né? Nada disso importa. São as tais provas indiretas, essas aberrações, essa monstruosidade. Isso é uma monstruosidade, uma mancha na civilização, na história da humanidade. Né? Aí que está, é preciso entender a engrenagem do sistema. Né? Como funciona tudo isso, né? Como funciona o Estado. Né? O Estado a serviço de determinadas classes, né? O Estado moldado por sua órbita ideológica. Quem é que capturou o Estado? Quem assaltou o Estado? O que é este golpe? O que foi? Ao fio da história que eu venho falando aqui. Isso foi uma anomalia, esse ciclo democrático progressista. Gente que combateu esse ciclo aí, né, duramente na época do regime militar, assumiu o poder e foi ganhando eleições uma atrás da outra. Olha que perigo isso para a direita. Eles estão pagando, todo o espectro aí do ciclo democrático e progressista está pagando, está na mira desse tribunal de exceção, dessa lógica aí da presunção de culpa. Que é tribunal de exceção, na justiça de La Fontaine, você está condenado e acabou, você é culpado e fim de papo. Eu estou dizendo que você é culpado, não é a Constituição, a democracia, o Estado Democrático de Direito, etc. Tem uma pesquisa aqui que revela isso, o sentido de classe das coisas. Né? Mesmo nesse ciclo democrático progressista, veja, não houve um estancamento, né, das lógicas que geram as desigualdades, né, que geram esses universos contraditórios, em contradição, antagônicos, o universo do povo e o universo da elite. Houve ali uma tentativa de se levar um mínimo de progresso social. Não chegou a ser uma ruptura de classe efetiva, né, como aconteceu em outros lugares, nas revoluções do século XX, na Revolução Francesa, na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, né, nas guerras de libertação, etc., a Revolução Cubana. Não houve isso aqui. Mesmo na Revolução Bolivariana da Venezuela. Né, aí a pesquisa, tem uma pesquisa, não sei qual que é a pesquisa, não deu para captar, né, qual é a fonte da pesquisa, está aí no site da revista Veja, que diz que a pesquisa mostra que o sistema de cotas fez aumentar o número de negros no ensino superior, mas a proporção de brancos cresceu mais ainda no mesmo período. Vejam as coisas, mesmo com a inserção de negros nas universidades, a proporção de brancos cresceu. Por quê? Porque houve um desenvolvimento do país, e no desenvolvimento do país os brancos têm muito mais oportunidades. A lógica aí, eu falo aqui da ideologia, né, esse estudo que vem do escravagismo, a ideologia da elite branca. Olha aqui um caso concreto de tudo isso. Né? E isso também a gente tem que entender, né, isso se aplica para a ordem mundial. Aí está aí o caso das crianças lá na fronteira do México. O que é isso? Senão subproduto do capitalismo moribundo. Essa ordem, né, cada vez mais. Isso que eu falo aqui sempre, o fascismo naturalmente, o capitalismo naturalmente, pelas suas regras, pelas suas leis, ele tende ao fascismo. Foi assim na Segunda Guerra Mundial. Houve também esse processo, podemos dizer, ainda embrionário na Primeira Guerra Mundial, na Revolução Russa, né, a guerra civil promovida, as invasões das potências lá para tentar sufocar a Revolução Socialista que nascia na Rússia, e que depois isso resultou na Segunda Guerra Mundial, né, uma guerra
né, contra o socialismo em âmbito mundial, envolvendo aí todos os países praticamente do globo naquele processo lá e tal, e a União Soviética se batendo sozinha, né? 80% dos combates ocorreram na frente oriental, na fronteira soviética. Enfim, questões que eu tenho falado aqui, o que significa esse regime de guerras, de morticínio que vem desde a Comuna de Paris, passando por todo esse processo. É a luta do povo tentando avançar para a democracia, para a civilização, para o desenvolvimento, e o regime moribundo se batendo, se estribuchando para sobreviver. E resulta nisso aqui que nós estamos vendo aí em Operação Lava Jato, nesse caso escandaloso das crianças lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também, né, saiu aí do Alto Comissariado das Nações Unidas do Conselho, né, saiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Olha aí, a confissão do que é o regime norte-americano que eu tenho falado aqui sistematicamente. Essa questão do Alto Comissário das Nações Unidas é um relatório, né, que está aí também, né, não muito divulgado, não muito comentado, mas tem importância muito grande, que diz que Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que diz que em 2017, né, registrou-se uma média diária de mais de 44 mil pessoas deslocadas à força na sequência de conflitos armados, violência ou perseguição. É o regime aí. O que resulta esse regime? O regime das guerras, dos morticínios e etc., das intervenções militares, guerra midiática, guerra comercial, que nós estamos vendo na Venezuela. É o retrato de tudo isso, né? A guerra comercial, essa história do Trump, por exemplo, aí, né, que determinando que os Estados Unidos passassem a cobrar impostos de importação mais altos sobre 50 bilhões, 187 bilhões de reais, 50 bilhões de dólares em produtos da China, né? Isso ainda não tem importância, porque o comércio entre os dois países é gigantesco, com superávit para a China. Agora, isso vai criando tensões aqui, tensões ali e tal. Uma coisa vai levando a outra. É assim que se formam as guerras, os ambientes de tensões e tudo mais. É a lógica do regime, é isso que eu tenho falado aqui. É importante a gente atentar para dados como esse, para a gente entender por que tem guerras, morticínios, etc, etc, como funciona o sistema. E essa reedição das práticas nazistas de encarcerar crianças, né, separar dos pais, é uma coisa desumana. Mais ou menos como acontece. É a lógica do que acontece aqui com a Operação Lava Jato, com essas condições coercitivas, à la do OICOD, do regime militar. Né? Portanto, quando se fala em combater a corrupção, é preciso entender isso pela lógica de classes ideológicas. Combater a corrupção significa combater o sistema. Quem são os corruptos? E quem combate o sistema e, consequentemente, a corrupção? Quem enfrentou a ditadura militar, quem enfrentou a direita nesse ciclo democrático e progressista, esses estão combatendo a corrupção verdadeiramente. Estão inserindo gente, povo aí no orçamento público, no Estado, na dinâmica social, política, econômica do país, fazendo desenvolvimento humano, progresso social e tudo mais. Agora, isso afronta os interesses da direita, da elite, do sistema moribundo, que se estribucha e adota essas práticas fascistas. Isso que eu falo, o capitalismo vai naturalmente descambando para o fascismo. E aí entram as manipulações ideológicas. Tem o caso aí do editorial do jornal o Globo de hoje, por exemplo, falando do caso da Petrobras. Né? Diz que uma rara conjugação, a Petrobras está no centro de tudo isso, uma rara conjugação de intervencionismo estatal, dirigismo, incompetência e corrupção constrói no setor de petróleo uma situação clássica de país subdesenvolvido. A gente vai ver de perto o que ele quer dizer com isso aqui. Esse palavreado asqueroso, né? Absolutamente asqueroso. Né? Conjugação de intervencionismo estatal, dirigismo, incompetência e corrupção. Né? Diz que, embora chegue à posição de nono maior produtor de petróleo no mundo, com 3,2 milhões de barris diários, o Brasil deverá ser um dos 5 maiores importadores de combustíveis. Acaba de passar o Kuwait, país membro da OPEP, e exporta matéria-prima e importa produto manufaturado como nos sistemas coloniais. Aí entra mais um linguajar depravado, que diz aqui, por paradoxal que seja, as políticas que resultaram neste quadro degradante foram acompanhadas nos governos Lula e Dilma por bravatas nacionalistas e brados de independência em relação ao imperialismo, entre aspas, e o mundo. Essa história aqui, eu falei aqui que o Lula pegou a Petrobras moída pelo projeto eleitoral, reconstruiu tudo mais, investiu, descobriu o pré-sal e começou a tirar petróleo de lá para construir refinarias, refinaria aqui, refinaria ali, espalhando
refinarias pelo país, promovendo os desenvolvimentos regionais, né, combatendo a desigualdade que existe, econômica, né, regional no país e tudo mais. Aí chegou o golpe, acabou com tudo. Né? Tem refinarias aí que não saíram nem da terraplenagem. Né, pelo golpe, a culpa da Operação Lava Jato, a destruição. Li aqui ontem, no comentário passado, essa pesquisa aí da questão dos efeitos da Operação Lava Jato na construção civil, na tecnologia nacional. Aí diz aqui que, ainda no linguajar depravado do Globo, né, o projeto ambicioso de substituição de importações de equipamentos ligados à exploração de petróleo, inclusive navio, e a definição de projetos de refinarias feitos sob medida a fim de gerar comissões para o lulismo e aliados lulismo e aliados explodiram o endividamento da estatal e sem nenhum resultado positivo. Olha aí, essa história da corrupção, né? Tudo é corrupção, corrupção. Isso aqui é a lógica da Operação Lava Jato. Os corruptos dizendo que estão combatendo a corrupção e chega nisso aí. Ou seja, o Lula, a Dilma, os seus aliados e tal, né, não investiram na Petrobras para descobrir o pré-sal, fazer refinarias, construir navios, gerar as cadeias de petróleo e gás, gerar emprego, desenvolvimento e tudo mais. Montaram pelo linguajar depravado do Grupo Globo para fazer corrupção, gerar comissões para o lulismo e seus aliados. Vejam o grau de manipulação ideológica, isso que eu falo, o sentido, né, de classe, o que vem a ser a mídia, qual é o papel exato da mídia nesse jogo da direita, nesse mundo aí. Né? Tem aí outro caso também, uma notinha do próprio jornal o Globo, que diz que há pouco mais de 3 meses da eleição, a divulgação de lista de 190 deputados que assinaram a criação de uma CPI dedicada a escrutinar delações da Operação Lava Jato provocou ontem uma verdadeira correria na Câmara. Temendo perder eleitores com a iniciativa, os deputados antes favoráveis à chamada CPI das delações tentaram retirar suas assinaturas da matéria. Até o fechamento dessa edição, pelo menos 48 deputados haviam tentado excluir os seus nomes. Aí, a mídia foi para cima, a Operação Lava Jato foi para cima, né, os deputados aí que... eu não vou me meter nisso aí não, vou perder votos. Né, só se fala em Lava Jato, em combate à corrupção, esse medo, esse clima golpista, esse clima de terror eleitoreiro que se criou no país provoca esse tipo de coisa. Os deputados foram eleitos, têm direito de investigar, sim, as denúncias de corrupção que existe lá na indústria da maracutaia, da delação premiada. Agora, olha aí o resultado. Olha o que é a ditadura do PUM, do Partido Único da Mídia. Olha o que é um tribunal fascista, um tribunal de exceção, o efeito que causa, né, na democracia. Cerceia a democracia, aprisiona a democracia, afronta a democracia, afronta o voto, a soberania popular, a soberania do mandato parlamentar. Né? Tem aí também uma outra informação relevante, que os empresários, tem um grupo aí de empresários, né, que está chamando os candidatos, né, os pré-candidatos à presidência da República para dizer o seguinte: qual é o seu programa de governo? Reforma trabalhista, por exemplo, vamos fazer a reforma da Previdência, né, vamos manter a reforma trabalhista, né? Ou seja, eles estão em plena campanha eleitoral, isso que eu falo aqui sempre, que não é brincadeira, tem um programa, aí eles estão claramente delineando o programa e procurando um candidato para encaixar nesse programa. Né? Essa história dessa polarização que eles dizem PT, PSDB, que acabou, não sei o quê, não acabou. A essência não acabou, são veios. O PT, junto com seus aliados, expressa um veio. O PSDB, junto com seus aliados, expressa outro veio. Direita e esquerda, os universos que eu falo aqui do povo e da direita, da elite. Né? Permanece aí o veio do PT, do PCdoB e os partidos de esquerda, né? O programa, enfim, desse universo do povo. Né? Agora, o universo da direita se esfacelou e se juntou em torno da Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato. A mídia comandando tudo isso, sobretudo o Grupo Globo. Né? A TV Globo fez agora de manhã no jornal Bom Dia Brasil uma demagogia descarada com essa história de carga tributária, fazendo essa comparação entre o IDH e a carga tributária, ou seja, o retorno, pediu para fazer uma pesquisa aí, não sei quem fez essa pesquisa, e joga isso na cara do público. Arrecada-se muito tributo e não tem a devolução, não tem o retorno em serviços, essa questão que eu falo. Agora, o que é a emenda 95? A PEC 55, que tira dinheiro da educação, da saúde e tudo mais. Agora, é preciso abrir isso. A Globo abre? Não abre. Né? Arrecada-se, quem paga imposto, né? E quem recebe esse imposto, por onde esse imposto sai. Aí essa história dos juros, pagamento de juros, a ciranda financeira, a lógica financeira.
A Globo passa ao largo disso e faz um sinal de igualdade nessa questão, nessa equação, né, para chegar à conclusão de que o problema é a corrupção. É só acabar com a corrupção que tem mais retorno e tal. Olha aí, a lógica para enganar incautos. É a mesma lógica do pedido de desculpa por eles terem apoiado a ditadura militar. Apoiaram, se banquetearam, né, criaram um império aí às custas de corrupção, além de corrupção grossa, eu tenho falado aqui, o que é o Grupo Globo. E depois foram pedir desculpa. Não, aquela coisa do passado, agora é outro golpe, agora nós vamos com outra lógica, agora com as mesmas manipulações, como é o caso dessa equação que eles tentam fazer aqui, né, da carga tributária e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Para a gente entender a lógica, o que é a manipulação, o que é campanha eleitoral, o que é boca de urna. Né? A mesma coisa das manifestações de 2013, que agora está fazendo aniversário, né, que eles ficam jogando. Não, como se eles não tivessem nada a ver com isso, com aquela manipulação que eles fizeram para jogar os cachorros loucos na rua e gentando o povo, empurrado pela Globo, empurrado pelo Grupo Globo, né, e deflagrar a marcha golpista, que resultou em tudo isso aí, nessas desgraceiras todas, né, a recessão, a disparada do desemprego, né, a ocultação de corrupção, o surgimento da Operação Lava Jato, tudo surgiu ali naquela virada. Espécie de carimbo disso é o comentário do Arnaldo Jabor, que num dia ele condenou as manifestações, no outro dia ele voltou e pediu desculpa, confessando, não, o povo tem que se manifestar, gente, vai pra rua, vai se manifestar contra o governo, contra a corrupção, não sei o que, e assim surgiu aí o projeto da delação premiada, e em cima disso a Operação Lava Jato. Foi o Grupo Globo que criou tudo isso. E lógico que toda a direita se juntou aí, pegou o grupo do Temer e etc, enfim, toda a história que a gente conhece aí. É isso, eles estão em plena campanha eleitoral. Mesmo os boquirrotos da Operação Lava Jato, lá o Deltan Dallagnol, por exemplo, né, com esse tal de vídeo dele, não falar de corrupção com o que tem a ver com as eleições. Né? Ele diz lá no vídeo dele, né, que a Lava Jato revelou um grande esquema de corrupção, fez um diagnóstico, e o vídeo dele é para explicar isso. A Lava Jato fez tudo isso. Olha, isso é campanha eleitoral. Para dizer o seguinte, ó, Lava Jato, vote na Lava Jato, no partido da Lava Jato, não no partido da direita, vote no golpe. Mesmo o Carlos Fernando Santos Lima, aquele frasista de porta de banheiro de rodoviária, está lá em campanha por essas medidas, né, anticorrupção, entre aspas, da Transparência Internacional. Isso aí é um caso que mereceria investigação. O que é esta Transparência Internacional? Quem votou nessa gente? Representa o quê? Quem financia essa gente? Quem é essa gente? É a mesma coisa dos esgotinhos, nauseabundos, esses nichos de corrupção que eu falo aqui, correia de transmissão da corrupção lá da indústria da delação premiada para jogar na boca de cachorros loucos, de incautos, antagonista da vida, Josias de Souza da vida. Agora, é isso, a Globo faz as demagogias. Comentei aqui a coluna do Bernardo Melo Franco, né, dando um pito no Moro, que falei que nada passa lá no Globo sem uma lógica, um refinamento. O Moro, se contém aí, você está muito histérico, está muito, né, explícito nos seus fascismos, nas suas manipulações, essa história de cercear o direito das testemunhas. Ele cruzou o braço, falou, não vou perguntar, querendo dizer, não vou perguntar para mais ninguém, aqui não é lugar de fazer propaganda política, não sei o que, essas coisas que ele fez lá com o Rui Falcão e com o Fernando Moraes, comentei também no vídeo passado, é para salvar as aparências e impor a manipulação. Essa gente não dá ponto sem nó. Né? É igual a história dos bolsonaristas. Quem já teve contato com bolsonaristas sabe disso. Eles chegam bonzinhos, começam a fazer perguntas, né, querendo, e vai criando um ambiente, né, de tensão e tal, né, e depois vão se revelando. Né? Mesmo aí nos vídeos deles, quando eles chegam, né, quem tem... Eu passo por isso diariamente. Explica isso, e é isso, e aquilo outro, como se estivessem realmente interessados em fazer isso, e não simplesmente fazer proselitismo dos seus fascismos, da lógica que move aí os cachorros loucos. Né? É isso. É um jogo que a gente precisa entender, né, em suas várias dimensões. Né? Não é brincadeira. A absolvição da Gleisi Hoffmann, portanto, por tudo isso, tem sim a importância, mas a gente não pode perder a essência do que é o golpe, a essência do Tribunal Moro, a essência do Tribunal Lava Jato. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.